as boas-vindas, agradecer pela presença, pelo prestígio do nosso seminário, que de fato nós preparamos e organizamos com carinho, com dedicação, para trazer um tema de grande relevância para todos nós. Acreditamos, que o envelhecimento seja um assunto presente em muitos lares, em muitas famílias, se não em todos. E que o cuidar e o cuidar-se seja assunto de extrema importância nesse sentido. A área da família, aqui no Ceará, trata das relações familiares, em muitas nuances. Pais e filhos, entre todas essas, sobrinhos, trata de diversas situações, diversas relações familiares. De forma que esse ano tivemos a ideia de contemplar essas relações que se referem ao envelhecimento, que se referem à nossa vida chegando à finitude. E é importante pensar na finitude da vida, não é, Cláudia? Porque quando pensamos na finitude, e em uma casa espírita pensamos sim na finitude da vida, porque quando pensamos na finitude da vida temos a possibilidade de pensar no bem viver, no bem executar essa oportunidade que estamos tendo aqui através dessa reencarnação. Então o seminário, a proposta do seminário é essa, é falar dessas questões, desses processos de envelhecimento, dos pilares fundamentais para esse envelhecimento saudável, sobre as demências, sobre o Alzheimer, e sobre esses desafios relativos ao cuidar do outro e ao cuidar de nós mesmos enquanto cuidamos do outro. Então, essa é a nossa proposta durante esses 3 dias, que vamos também findar com esse seminário, com a fala da doutora Lauren na noite de hoje. E nós queremos apresentar, a quem não conhece, a doutora Lauren. É a doutora Lauren Berger Severo, ela é médica, geriatra, tem uma vasta experiência nesse âmbito da geriatria, desse cuidado com as questões do envelhecimento e tudo que isso envolve. Atua aqui em Santo Ângelo. Ela é mãe de 2 meninos lindos, é casada com o Felipe, o doutor Felipe, também médico. É uma amiga do Ceará, ela estuda na casa, é espírita, e atendeu gentilmente o nosso convite de estar aqui nesse momento, em que a gente teve a intenção, vamos dizer assim, de convidar alguém que tem um conhecimento técnico, mas também o conhecimento espírita, para que a gente pudesse enriquecer esse momento de fala, de informações. Então, a gente fica muito feliz com a tua presença, Lauren, e com certeza serão momentos bem enriquecedores, e quem está aqui, quem nos acompanha também, com certeza vai sair muito enriquecido e fortalecido com essas ideias, com essas orientações e com as reflexões que todos esses momentos vão nos propiciar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Cláudia, Juliana, todos que nos assistem pela Ceará TV, a todos aqui presentes. É um prazer atender esse convite tão especial para mim. Hoje eu consigo retribuir um pouquinho, do que tudo que essa casa já fez e ainda faz por mim. Então, muito agradecida por esse momento. Podemos dar o início à nossa conversa, então. A gente sabe que não é possível deter o tempo. E a gente tem mecanismos de contar o tempo. Então, temos o relógio que nos mostra a passagem do tempo, os nossos smartphones, celulares e todas essas outras possibilidades. Temos o calendário, mas também a passagem do tempo se mostra em nós mesmos, né? Tem coisas que não dá para disfarçar, que a gente vai vendo que o tempo está passando.
Então, para quem veio aqui pensando em receber uma receita de como não envelhecer, né, abra sua mente e seu coração para receber uma outra mensagem, porque só não vai envelhecer quem partir antes da vida material. Né? Então, a gente vai enfrentar esta situação, mas o como fazer esse enfrentamento é que vai fazer toda a diferença. E dentro dessa perspectiva que hoje a gente quer pensar na questão tanto do envelhecimento, do cuidar, da prevenção que é possível, do como enfrentar aquilo que é próprio de determinada etapa da vida, porque cada etapa da vida tem as suas características, as questões próprias e os aprendizados próprios dessa etapa. E a gente, espírito imortal, jornadeando aqui na Terra, na vida física, nós vamos passar por essas etapas. Né? Alguns por todas elas, outros por algumas, mas todos vamos aprender com todas elas, com aquilo que a gente vivenciar. Então, dentro dessa perspectiva que a Juliana traz, o primeiro questionamento que a gente vai fazer com relação a essas questões, para que, e também ouvindo os questionamentos das pessoas, para que a doutora Lauren possa nos trazer as informações e experiências. Doutora Laura, então, gostaríamos de saber, quando falamos em envelhecimento, nos surgem muitas dúvidas, medos, questionamentos, e de forma que gostaríamos de lhe perguntar se há uma forma de enfrentar essa passagem do tempo. Como envelhecer de maneira saudável? Bom, o envelhecimento de forma saudável vai ter alguns pilares, né? Como a nossa alimentação, começamos falando de uma coisa muito básica, né? E todos nós sabemos que para ter uma alimentação saudável, tem que ser alimentação rica em frutas, verduras, enfim, tomar mais água, mas também não podemos esquecer dos excessos que vão nos trazer os prejuízos ao longo da nossa vida, né? Os excessos de açúcares, gorduras, o tabagismo, né? O que também vai estar atribuindo a nossa piora orgânica, e os excessos como a bebida alcoólica também é sempre importante a gente ressaltar. Tá? Dentre outros pilares, a gente sempre foca muito na atividade física, né? Se manter ativo ao longo da vida vai trazer uma velhice mais saudável através do fortalecimento dos nossos ossos, da nossa massa muscular, vai nos trazer equilíbrio, vai nos deixar mais aptos para a gente se manter ativo por mais tempo, diminuindo o risco de quedas, fraturas, que são o dia a dia da geriatria, né? A fratura em paciente de mais idade muitas vezes culmina com o óbito. Isso é uma estatística. Então, se a gente pensar ao longo da vida, né, a atividade física sempre é um pilar indispensável e sempre está em tempo de começar alguma atividade dentro dos nossos limites físicos, claro, mas sempre está em tempo. Tá? E outro pilar muito importante, que muitas vezes esquecido, e eu julgo muito importante, é a questão da espiritualidade. A espiritualidade seria uma conexão com algo superior, independente de religião, tá? Mas a espiritualidade vai nos trazer o equilíbrio emocional ao longo da nossa vida, vai nos trazer a maior tranquilidade durante a finitude, para pensar na finitude da vida, dos nossos dias. Então, é indispensável que cuidemos desse lado espiritual também. Lauren, Joana de Ângeles traz uma frase no livro Despertar do Espírito. O importante não é viver muito, mas viver significativamente
todos os momentos e a cada instante. Então, ela nos faz pensar do quanto é importante a gente viver o presente, aproveitar esse momento. A gente está falando de finitude da vida, né? A doutrina espírita vem trazer essa mensagem da esperança, da continuidade da vida, né? Porque nós temos um tempo de vida física, mas sempre estaremos vivos, né? Às vezes no corpo, muitas vezes fora do corpo, mais fora do que no corpo físico. E a doutrina espírita, de maneira especial, nos ajuda a lidar com as questões do envelhecimento, da perspectiva da morte, das questões de final de vida, da perda, quem sabe, de autonomia, da dependência que começa a se estabelecer e com essas perdas, né, daquilo que até um tempo atrás a pessoa era capaz de realizar, fazer, enfim. Então, a gente gostaria de perguntar, e é algo que a gente escuta das pessoas no atendimento fraterno, quando chegam na casa, às vezes por primeira vez, trazendo uma demanda nesse sentido. E a gente procurou anotar isso para trazer essas questões, assim, para que todos nós pudéssemos ter acesso a essas informações. Então, como lidar com esses momentos de final de vida, de perspectiva, que já se delineia de morte, de óbito? Como lidar, como conversar com essa pessoa que está nesse período final? Tanto as questões da morte, do velório, do que quer, do que não quer, desses cuidados finais. É possível a gente deixar isso, de certa forma, elencado, alinhado? Como fazer isso? Como fazer essa conversa com esse nosso ente querido, nosso familiar, nosso pai, nossa mãe, que está enfrentando esse momento? A gente enfrenta junto e talvez seja algo que a gente não está muito preparado a fazer ou não sabe como fazer. Na verdade, a morte deveria ser uma conversa mais corriqueira. Todos nós temos medo de falar da morte e muitas pessoas acham que o falar da morte é atraí-la, né? Mas é um assunto que deveria ser tratado com mais tranquilidade, porque, como a gente sempre diz, é a única certeza que temos. Um dia vamos deixar esse corpo físico, né? Então temos que nos preparar para esse momento. E o conversar com o familiar seria a melhor maneira da gente estar mais preparado, tanto para lidar com uma perda, quanto no momento da nossa morte, o nosso familiar ter segurança para como lidar com esse momento. Eu costumo conversar e deixar bem claro, né, na minha casa, com meu esposo, que o dia que eu desencarnar, eu não gostaria de ser enterrada, gostaria de ser cremada. Então, acho que essas questões podem ser abordadas naturalmente dentro da nossa família, junto com pessoas que um dia vão precisar dessas informações, né? Então, também costumo falar sobre a questão de doação de órgãos, porque eu gostaria de ser uma doadora de órgãos, né? Então, só que isso precisa, legalmente, precisa ser conversado com o familiar. O familiar precisa estar ciente desta vontade. E isso pode ser até registrado, esse comprometimento com a pessoa, a família pode, né, estar comprometida e ser, inclusive, registrado, isso legalmente, né? Antigamente se falava em registros na carteira de identidade, hoje em dia já não se faz mais isso. O que sempre a gente estimula é que converse com o familiar, deixe claras as suas vontades de fim de vida, deixar claro se, porventura, um diagnóstico de alguma doença incurável, intratável, venha a acometer, a gente tenha em mente que vamos querer
de tratamento, se é uma vida sobre aparelhos, em leito de UTI, né, manter a vida a qualquer custo, ou vamos querer estar mais próximo dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Então, esse assunto deveria ser abordado com mais naturalidade antes que a gente se depare com uma situação difícil. Porque é mais complicado, depois de já ter um diagnóstico de um familiar, você abordá-lo. É muito mais complicado. Então, quanto antes essa conversa existir, mais tranquilamente vamos lidar com essas questões que vão aparecer, que inevitavelmente elas vão aparecer. A morte vai sempre estar presente em nossas vidas. Em algum momento vamos perder algum familiar, ou em algum momento vamos ter que decidir, né, o que fazer por algum familiar que está hospitalizado, vamos ter que ajudar a tomar algumas decisões. E é importante que estejamos preparados para esses momentos. Lauren, me surgiu, enquanto tu falavas, a questão que algumas pessoas expressam. Isso de deixar claro o que a gente quer e o que não gostaria. Não vai para o lado da eutanásia, como diferenciar, né, essa questão de expressar esses desejos. Não desejaria ir para a UTI. Isso não se configuraria como eutanásia? A eutanásia, na verdade, é até proibida no nosso país, né? Seria você abreviar a morte. Você abreviar a morte não é uma coisa possível. Para nós, no nosso país, não é uma coisa viável. E, na verdade, seria diferente. Você só vai acompanhar aquela pessoa, dar conforto. Nós, médicos, temos esse intuito. Se fala nos cuidados paliativos, né, que é outro assunto que a gente pode abordar mais futuramente. Então, seriam abordagens terapêuticas de alívio de sofrimento, não de abreviar a vida. A pessoa vai ter o seu tempo, o tempo dela, mas nós vamos fazer todo o esforço para que ela não venha a sofrer. Na verdade, é isso. Oi. Obrigada. Então, Allan Kardec, junto com os espíritos superiores, nos falam na obra, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as causas dos nossos sofrimentos e aflições. No início da fala, tu falaste, né, sobre os pilares, e a partir disso nos surge a ideia da possibilidade da escolha das decisões, né? E a partir então dessas vertentes do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que as causas das nossas aflições podem ser, então, em duas situações, as atuais e as anteriores, e que mesmo que a gente que não lembremos, né, das informações sobre essas causas, essas situações se erradicam inicialmente no nosso espírito, que é imortal. E nós carregamos essa história das nossas escolhas, dos nossos erros e acertos, mas sempre com a possibilidade de reajustes e de recomeços. Então, nós estamos vivendo uma realidade para a qual muitos não se sentem preparados. O surgimento de doenças degenerativas, né, as demências, o mal de Parkinson, o Alzheimer. Há como evitar o aparecimento ou o desenvolvimento dessas doenças, de alguma forma? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque ela é feita muito frequentemente no meu consultório. Tem pessoas que me procuram justamente querendo prevenir que a doença apareça, principalmente a doença de Alzheimer. Infelizmente, não existe um medicamento, né, uma fórmula mágica que faça com que essa doença não venha a surgir. Nós temos medicamentos que vão ajudar o paciente a ter um pouco mais de qualidade de vida, mas, infelizmente, uma medicação que previna o aparecimento ou que cure, nós ainda não temos dentro da medicina. Mas os estudos que
fazem sobre as doenças neurodegenerativas, principalmente o Alzheimer, mostra que quem tem uma vida saudável, alimentação saudável, atividade física, estímulo cerebral, sempre vai ter uma proteção maior, afastando essa doença. As populações que levam vidas mais naturais possíveis têm uma incidência muito menor da demência de Alzheimer. Os excessos como gorduras, açúcares, a bebida alcoólica estão muito implicadas nessa doença. E também, como a doença de Parkinson, ela também é uma doença neurodegenerativa, que você falou, né, das doenças. O Parkinson, ele é um pouquinho diferente, é mais a questão motora, mas também nós não temos uma medicação que vá curá-la. Tem medicações que vai deixar o paciente, né, mais estável, melhor, por o máximo de tempo que conseguirmos, mas nós não vamos curá-lo. E também não tem uma medicação preventiva. Na verdade, até a causa, exatamente as causas dessas doenças, existem várias hipóteses, mas ainda não está bem elucidado se existe uma única causa, a gente chama de multifatorial, né? A demência de Alzheimer é uma doença multifatorial. Tá? Não tem uma única coisa que a gente faça que vá desenvolvê-la. Mas a gente sabe que, tendo uma vida mais saudável, a gente vai se proteger para que ela não se desenvolva. Ontem, na palestra, Luiz Roberto ele comentou sobre o ócio, né? Sobre o se aposentar e não fazer mais nada. Para o nosso cérebro, isso não é nada adequado. A gente tem que se manter, de alguma forma, ativo em pensamento, fazendo atividades, estimulando o cérebro de formas diferentes. Quanto mais coisas diferentes nós buscarmos para estudar, para aprender, mais conexões neuronais nós vamos estar ativando e protegendo o nosso cérebro. Outro questionamento, Lauren. Há um lado positivo para as doenças? Quando a doença nos acomete, né, ou acomete um familiar nosso, nós sempre queremos saber, entender o porquê, para que essa doença. Então, como podemos enfrentar com mais leveza essa situação, retirando aprendizados, lições das situações de doença? Eu acredito que as doenças, esse tipo de doença crônica degenerativa, não venha como um castigo, muitas pessoas pensam, às vezes vem para um aprendizado. Eu costumo me perguntar quando acontece, enfim, as vicissitudes da vida, né, que chegam para a gente, eu costumo me perguntar por que não comigo, por que não eu? Somos todos iguais. Eu recebo pessoas todos os dias com problemas, com histórias de vida, pessoas que perderam filhos, que perderam familiares, que lutam contra as drogas dentro da família. Todos nós temos os nossos problemas, vivemos as nossas mazelas diárias. Então, eu sempre pergunto, por que não eu? Né? Nós todos vamos passar por problemas. Sejam eles problemas físicos, emocionais. Se ninguém passou até agora, né, que sorte, mas um dia passará. E é bom que nos preparemos e aceitemos isso. Porque quando vêm os problemas e a gente está fortalecido espiritualmente, a resignação vai nos ajudar no enfrentamento dessas doenças e de qualquer outra problemática que vier nos acometer. Gostaria só, então, de aproveitar a tua fala para dizer ao nosso público que a Casa Espírita, vocês sabem, tem muitas atividades, e entre as atividades da Casa Espírita nós temos um grupo da maturidade, um grupo que se reúne, que conversa, que estuda e que convive acerca desse tema, da velhice, da maturidade. Esse grupo aqui na Casa Espírita
funciona todas as terças-feiras, às 15 horas, a partir da palestra pública. E eu frequento algumas vezes e é muito positivo. E ontem, inclusive, eu estava no grupo e foi muito interessante ouvir. O grupo é voltado para... tem essa temática da maturidade, mas foi muito interessante ouvir de uma pessoa mais jovem que estava no grupo e que disse que iniciou o seu estudo, iniciou a frequentar essa atividade para trazer a sua mãe. E que a convivência nesse grupo, os aprendizados, as trocas que ela teve com essa participação foram de grande valia para que ela compreendesse as coisas que ela passava lá na casa dela e que em algum momento ela achava que fosse mais difícil, né? Então ela pôde perceber aquilo a partir de uma nuance um pouco diferente no momento em que ela passou a conviver com essas nesse grupo. Então, eu aproveito para deixar aqui o convite para todos que quiserem ou que quiserem estender o convite a um familiar, a um amigo seu, o nosso grupo da maturidade, então, todas as terças-feiras, às 15 horas, aqui na Casa Espírita. A gente gostaria de focar um pouquinho mais a abordagem na questão agora do cuidar, né? Porque às vezes a gente se vê de uma hora para outra colocada numa situação de ter que cuidar de alguém, de algum familiar que às vezes inesperadamente, né, começa a enfrentar alguma situação de exigir de nós essa dedicação, e às vezes a gente se pega despreparado, né, achando que não vai dar conta, a gente vai ter que abandonar muitas das coisas, talvez, que nós nos dedicávamos nessa tarefa de cuidar. Ao mesmo tempo, o Espiritismo nos fala de um planejamento reencarnatório, né? A gente, antes de vir para essa vida física, a gente é feito um planejamento. Não que todas as coisas estejam elencadas, mas coisas importantes para que a gente possa fazer os aprendizados e avançar nesse processo de evolução, de construção pessoal da plenitude. Então, os pais que vão nos acolher, né, ou a situação de receber a vida dos pais, a família, o local onde a gente vai renascer, algumas habilidades que a gente vai trazer para desempenhar um papel na sociedade, na comunidade, seja ele profissional ou não, e algumas questões nesse sentido. E a gente sabe que tem os aprendizados, tem os resgates, tem as situações em pendência, e às vezes tudo isso está misturado ali naquela situação do cuidar, que traz aprendizados para todos, né? Acreditamos que sim, esse é o propósito. A quem se dedica à tarefa de cuidar e a quem precisa ser cuidado, né? Então, quem precisa ser cuidado, muitas vezes vai ter que desenvolver essa condição de aceitar o cuidado. Porque a gente vê, é uma fala recorrente em muitas pessoas que não desejam dar trabalho, né? Não querem dar trabalho. Mas a gente vê que a forma como a gente enxerga a questão do ser cuidado vai fazer toda a diferença. Né? A mudança de perspectiva nesse sentido. Porque às vezes é inevitável, a gente só vai sobreviver ou ter uma sobrevida se a gente for cuidado, e a gente precisa aprender a deixar-se cuidar. Então esse é um aprendizado. Porque daí a gente vai deixando de lado, às vezes, o orgulho, a vaidade, e vai trabalhando outras habilidades, outras virtudes que precisam ser ampliadas. E quem cuida também vai ter que desenvolver habilidades e virtudes da paciência, da tolerância, vai ter que desenvolver o altruísmo, porque quando a gente cuida de uma criança, nós temos aquela perspectiva de que a criança vai desenvolvendo autonomia e daqui a pouco ela se cuida sozinha, ela tem uma vida pela frente, como dizem. Mas quando se cuida de alguém,
um idoso que já se encaminha para essa fase de final de vida, nós não temos essa perspectiva. E a gente, então, vai ter que desenvolver esse altruísmo de cuidar, sem ter essa experiência do retorno. Às vezes não vamos realmente ter esse retorno nessa visão material, né? Porque às vezes vai ser uma situação assim desafiadora. Então a gente gostaria de perguntar o que nós podemos fazer, Lauren, para bem cuidar o outro, né? E para que a gente possa realmente desempenhar bem essa tarefa, que às vezes é uma missão que a gente assumiu antes dessa encarnação. Bom, a tarefa do cuidador vai exigir disposição física, vai exigir paciência, equilíbrio emocional, porque para a gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem, né? Tem que estar em equilíbrio, senão a gente não vai conseguir cumprir esta tarefa de acordo com que a pessoa ser cuidada merece, né? E isso não faz bem nem para a gente que está cuidando e nem para quem está sendo cuidado. Então, a gente precisa ter autoconhecimento, saber dos nossos limites, porque todos nós, ao longo de uma trajetória de cuidar, né, falamos no estresse do cuidador, todos nós, em algum momento, vamos nos sentir cansados, às vezes questionando se estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, nós precisamos saber pedir ajuda, precisamos também saber que temos que nos cuidar, o autocuidado é muito importante. Não é egoísmo a gente querer se ausentar para fazer uma atividade física, né, para se conectar um pouco com Deus, com o que nos traz segurança espiritual. Então, nós precisamos desses momentos, desse desligamento, porque eu vejo no consultório, tem pessoas que cuidam 24 horas do seu familiar, elas não conseguem se afastar por mais que meia hora, elas chegam na consulta já angustiadas para partir, porque deixaram a vizinha ou, enfim, alguma outra pessoa que elas não confiam, né, o cuidado daquele familiar tão querido por eles. Então, a gente tem que se permitir, porque o que vai acontecer se eu não me cuidar? Eu, além de não conseguir mais cuidar daquela pessoa, eu vou desenvolver problemas orgânicos, emocionais, que vão atrapalhar, né, toda aquela logística. Então, eu preciso me cuidar, preciso saber buscar ajuda quando eu me sentir esgotado. Existem grupos de apoio que a gente pode procurar. Aqui no Ceará existem várias modalidades de atendimento, né? Existem as palestras para nos deixar mais tranquilos e conectados com a espiritualidade. Então, tudo isso vai fazer diferença neste cuidar. E uma coisa que eu costumo sempre estimular as pessoas que me procuram, quando falam de um familiar que está sendo cuidado, eu sempre falo para este cuidador, seja ele familiar, seja ele um profissional, que ele precisa estudar sobre a doença a que está acometendo esta pessoa, porque isso nos traz mais segurança para lidar no dia a dia com as problemáticas que vão surgindo. Se eu estudei a doença de Alzheimer, eu vou saber as fases que essa doença vai ter. Então, cada vez que se agravar o caso, eu não vou me desesperar, porque eu sei que faz parte deste quadro. Eu vou tranquilamente procurar auxílio, né? Então, é muito importante o estudo, saber a evolução dessa doença, para a gente que está cuidando estar bem preparado. Excelente. Várias dicas. Doutora Lauren, então, deixa para nós a tua mensagem final para aquele que está envolvido com a questão do cuidar. Pensando na tarefa do cuidar,
independente dos desafios que um cuidador vai encontrar, seja pela dor que a gente sente ao ver o sofrimento de um familiar, seja o desafio de cuidar de uma pessoa de humor mais difícil, uma pessoa que não aceitou a sua condição, sempre vai ser uma pessoa mais difícil de cuidar. Seja o desafio físico do cansaço, de ter que dar banho, trocar fraldas, mudar de cúbito alimentar. Independente do desafio que for para este cuidador, temos que lembrar que o cuidar é uma tarefa sublime e que talvez seja o seu momento de agradecer pelo cuidado diário que nós recebemos e sempre esquecemos que nós temos um anjo guardião, ou um espírito protetor, como queiram chamar, que nos devota todos os dias, né, o cuidado. Então, talvez seja uma maneira de retribuirmos, né, esse cuidado diário. E a tua mensagem, Laura, para uma pessoa que está nesse período de final de vida, que está sendo cuidada, que está enfrentando e vivenciando essas questões de perda, de autonomia, de independência, e que vê que se aproxima esse período final. Qual a tua mensagem a eles? Para quem está na condição de ser cuidado, que está sendo acometido por uma doença crônica, debilitado fisicamente, organicamente, eu vejo que talvez seja um momento muito especial de olhar a sua trajetória de vida, né? E quem sabe nesse fim de vida construir uma nova biografia, porque a gente está sempre em tempo de mudanças. Eu vejo mudanças acontecerem nos minutos finais de vida das pessoas. Eu já presenciei, né, despedidas assim, muito importantes para quem fica e para quem parte, né? Acalentadoras, libertadoras, eu diria, para quem parte e para quem fica, né? Então, eu acredito que é um momento de ressignificar a vida. Eu acredito que nada vem por acaso, que nós temos todas as vicissitudes da vida, os enfrentamentos, por algum motivo, eles vêm para nós, para crescimento pessoal, espiritual. Então, não nos desesperemos com os problemas, com as doenças, porque tudo tem um motivo, e se a gente conseguir passar com resignação, né, e transformação, mesmo que seja nos nossos minutos finais, tanto a família quanto a gente, como espírito, vai ganhar. E é o momento de a gente, nesse momento final do nosso bate-papo, da nossa conversa, desse nosso encontro, agradecer. Agradecer a ti, Lauren, pela gentileza, pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade de se colocar à disposição e com tanta generosidade a estar conosco, a compartilhar dos seus conhecimentos, das suas vivências, né, que são tão enriquecedoras, e com certeza todos nós aprendemos bastante e ampliamos o nosso olhar sobre essas questões, e certamente estamos mais preparados para os desafios da vida que possam estar vindo ou que talvez porventura já estejamos vivendo nesse momento. Então a gente quer agradecer a ti. Eu que agradeço pela oportunidade, Cláudia e Juliana, por esse bate-papo, que foi muito mais tranquilo e agradável do que eu imaginava. Então, me coloco à disposição para outras conversas que surgirem. Muito obrigada. A gente agradece. Já estávamos antes do início combinando em falar algo sobre os cuidados paliativos, né? Já que a doutora Lauren também tem uma formação nesse sentido, e que são tão importantes e tão
especiais e fazem a diferença nesse momento de final de vida. Então, com certeza, a gente já vai, né, combinar e agendar. Daí vocês já estão todos convidados e convidados a convidar outras pessoas. E a gente também deseja que Jesus, né, o médico sublime, abençoe a tua vida, a tua profissão, a tua família, e que tu possas continuar a fazer diferença nas vidas de muitas pessoas, como já fizesse, como a gente sabe, né, às vezes escuta as pessoas trazendo essas informações assim, de gratidão e de quanto isso foi importante para elas e para a vida delas. Então, muito obrigada por tudo. E a nós, que possamos, todos nós, né, que possamos continuar vivendo a nossa vida com alegria, vivendo bem, procurando aproveitar todos os momentos, que não sejamos aqueles que estão já mortos em vida. Mortos no sentido espiritual, de ter perdido a alegria, a vontade de viver, de ter perdido a esperança. Porque esses valores, esses sentimentos fazem toda a diferença na nossa trajetória e nas situações que talvez a gente possa ter que enfrentar. Então, que a alegria, que a esperança, que a confiança nesse poder superior, que alguns chamam Deus, ou alguns nem acreditam, mas que está tão presente na nossa vida, que a gente precisa ter olhos de ver, que nós deixemos com que esse Pai cuide de nós e nos conduza, com a certeza da vida que é imortal, é eterna, a gente sempre vai estar vivo. Seja no corpo ou fora dele, a gente vai estar vivo. E nos reencontraremos com certeza. Essa é a mensagem que o Espiritismo nos traz, que o Cristo veio nos trazer.